dia, bom dia, bom dia! Enzo, Rômulo, Sofia, deixa eu ver mais quem. Enzo. Vamos aguardar mais um pouquinho, a gente tem um tempinho ainda até o pessoal chegar. Tá, capítulo 6 hoje, tá, galera? Página 40. Bom dia, Kelvin. Bom dia, tia. Bom dia, professora. Bom dia, Felipe. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Murilo. Bom dia, tia. Vamos começar, então? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6. O ano passado, nós começamos o estudo dos conjuntos numéricos. Quem lembra para a tia qual é o nome do conjunto numérico que nós estudamos no passado, no sexto ano? Conjunto dos números... Racionais? Não. O que nós já estudamos. Racionais nós vamos estudar agora. Qual foi o primeiro conjunto numérico que nós estudamos o ano passado? Foi? Números Primeiro inteiros? conjunto. Qual, Igor? Números inteiros? Inteiros nós estudamos esse ano. Esse conjunto está dentro dos números inteiros. São os números... Aqueles que têm vírgula, Hã? aqueles que têm vírgula, né? Duda está travando o áudio. Deixa a tia dar um pause no vídeo dela aqui. Fala. É aqueles que têm vírgula? Esse que tem vírgula nós vamos estudar hoje. O primeiro conjunto numérico. Quilo.
Não, os E números... os números naturais? Muito bem, João, os números naturais. Aí, no ano passado, nós estudamos os números naturais. Qual é o menor número natural? Qual é o menor número natural? É de 1, o menor número natural é 1. Zero. É, 0. É zero. Zero, isso aí. Aí nós entendemos que os números naturais, o primeiro número natural é o zero, eles são infinitos. Todos os números naturais são. Tia, sua voz bucou pra mim aqui. Tá mudando? Deixa eu ver aqui, hein? Vamos ver se vai. Então, ó, os números naturais, né? Tá ainda travando. Tá travando ainda? Ai, gente. Difícil. Vamos ver agora, hein? Então, depois, no início do ano, nós estudamos os números inteiros. Nós acrescentamos esses números naturais, que é o zero e os números positivos, nós acrescentamos os números que nós consideramos os números negativos. E aí nós formamos um conjunto que ele é infinito, ele não existe o maior número, não existe o menor número. Só que todos esses números, né, zero, os números positivos, os números negativos, eles têm uma característica que denomina ali o conjunto, inteiros. O que são inteiros? Quem sabe dizer para a tia? Por que inteiros? São números que não têm parte decimal, né? Inteiro é 1, 2, 3, de uma unidade sempre, de um número para o outro. Então, agora nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Então, todos esses números que nós já estudamos, né? O zero, os números positivos, negativos, esse conjunto de números inteiros, eles também são considerados números racionais. Porém, dentro desse conjunto, nós vamos acrescentar alguns números que nós utilizamos muito no nosso dia a dia e que ainda estudamos atribuindo a eles um conjunto específico. Então, o conjunto de números racionais são todos esses números inteiros, mais os números que nós chamamos aqueles números que são escritos na forma fracionária, que não representam números inteiros, tá? Então, a tia vai compartilhar o livro com vocês aqui. Ó, capítulo 6, números racionais. O áudio está travando ainda, sétimo ano? Tá. Tá um pouco, tia. Tá um pouquinho. Ai, a tia já mexeu aqui, eu acho que não tem jeito não. O computador junto com a internet. Então, ó, conjunto dos números racionais. Aí o nosso livro, ele começa a apresentação dos números racionais, né? Trazendo ali um exemplo de uma receita, né? Onde fala que os números racionais são muito utilizados. Porque, olha só, o que acontece quando nós vamos fazer uma receita?
os ingredientes, eles são dispostos para a gente, são escritos através de números decimais. E dificilmente, por exemplo, você vai fazer uma receita, 1 quilo de trigo, 1 quilo de açúcar, né? 1 pó de margarina inteiro. Então, uma das apresentações de uma receita, né, desses ingredientes, é a dos números decimais, né? Então, tá aqui a apresentação. Então, esses números aqui, né? Ó, 0,3 de 1 quilo, 0,7 do quilo, que são 300 gramas, né? 1 quilo, 150. Então, isso aqui são apresentações que nós consideramos os números identificados como números racionais. E olha aqui que interessante. A quantidade, o número decimal e a sua representação através de fração. Porque nós já estudamos isso, né? Que os números, eles podem ser escritos através da fração. Toda fração pode ser, né, representada através de um número decimal. E aí nós vamos, olha aqui, ó, 1 quilo, né, e 200. 1 inteiro e 2 décimos do quilo. Então, tá aqui, ó, outra representação de outro exemplo, né? A forma decimal e a forma fracionária. Então, olha só, olha a observação que a tia vai fazer. Nós vamos considerar número racional todo número que pode ser escrito através de uma fração. O que é uma fração? Representa a divisão entre dois números inteiros. Não é isso que representa a fração? Numerador e denominador, aonde o denominador é o divisor, né? Então, A e B representam o quê? Qualquer número inteiro. Lembrando sempre que um divisor nunca vai ser igual a quanto? 0. 0 não é divisor. Então, 0 não pode ser escrito no denominador de uma fração. Então, qualquer que seja a representação que nós fizermos, tá? Escrita em forma de fração, nós estamos falando de um número racional. Então, o nosso livro aqui, ele traz várias frações, tá? Que representam para a gente números decimais. Por exemplo, a representação de 5 décimos. 5 décimos, a fração reduzida, 1 meio, né? Uma fração equivalente a isso, né? 10 sobre 20. E aqui, ó, presta atenção no que acontece com o número 4. Olha só, 4 é um número natural, é um número inteiro e também é um número o quê? Racional. Ah, tia, mas por quê? Ele já é natural, ele já é inteiro, ele ainda vai ser racional? Sim. Olha a representação aqui, ó. 8 meios. Não está representado na forma de fração? 4. Está representado numa forma de fração. 8 meios é uma fração aparente. Se eu pegar 8 dividido por 2, eu tenho quanto? 4. Então, o número que é natural, o número que é inteiro, ele também é um número racional, porque ele também pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, qualquer fração ou sua equivalência ou na forma reduzida, tá? Agora, olha aqui, a questão do 0. O 0 é o numerador. Ok, isso tá certo, tia? Sim. 0 não pode ser denominador. No numerador ele pode aparecer, porque é aquilo que a tia já ensinou para vocês desde o ano passado. Quando eu pego aqui, ó, 0 vezes 10 dá 0. Então, 0 dividido por 10 é 0.
tá? Agora, como divisor, como denominador, não pode ser. Certo? Essa primeira parte, alguma dúvida? Não. Alguém quer fazer algum comentário? Quem sabe dizer para ti, então, o que é um conjunto de números racionais? Hã? Tio, eu acho que é o conjunto de números que pode ser dividido. Muito bem, é um conjunto, né, com todos os valores que pode ser escrito através de uma fração. O que é uma fração? Uma divisão. Então, esses números podem ser divididos. Não necessariamente eles vão ser números inteiros, que é o que nós estudamos até agora. Agora nós vamos estudar os números com vírgula, que possuem parte decimal, que é o exemplo aqui, ó, 0,5, né? Menos 5,8, ó, que interessante. A tia, nós vamos trabalhar inteiros, né? Os naturais, os inteiros, e nós vamos trabalhar os racionais positivos e negativos. Existem também números decimais negativos, certo? Vou continuar, hein? Olha só, agora nós vamos lá para a página 46. Tem toda essa atividade que a tia gostaria que vocês desenvolvessem hoje. Tá? Vocês vão estar recebendo o planejamento de vocês, então tem toda uma atividade, a gente tem bastante tarefa para essa semana, tá, pessoal? Nada de perder tempo, desenvolver os exercícios, qualquer dúvida, mandar uma mensagenzinha para a tia, tá bom? Olha só o que a tia vai falar agora, a representação dos números racionais. Como é que pode ser representado? Nós vimos ali, ó, que através da fração, né, nós representamos, toda fração representa um número racional, que essa fração pode representar um número inteiro, né, que seria na fração aparente, que era aquele caso que nós estudamos, 9 meios, representam 4. 9 dividido por 2, 4. Então, ele é um número inteiro, ele é um número racional e também é natural, porque ali a representação foi positiva, tá? Agora, como nós vamos trabalhar os números, né, fracionários na sua representação decimal? Isso aqui também vocês já sabem trabalhar, tá, pessoal? Aqui, no livro didático de vocês, ensina a fazer esse trabalho transformando a fração em fração decimal, tá? O que é a fração decimal? É aquela que tem no denominador 10 e toda a representação no denominador potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, entendido? Fração decimal, a representação no denominador dela é essa aqui, ó. 10, 100, 1000, 10.000, tá? Então, aqui no nosso exemplo, ela traz essa representação. Eu tenho 4 quintos, eu preciso transformar numa fração decimal. Então, 5 para 10, eu preciso multiplicar a minha fração por quanto? Por 2. Aí eu multiplico numerador e denominador. Tá? Nada de transformar só o numerador ou só o denominador, tá, pessoal? Quando a gente trabalha a equivalência da fração, a gente precisa trabalhar o numerador e o denominador. Então, ó, 5 dá para transformar a fração decimal mais próxima é com o denominador 10. Então, eu consigo transformar em 10, multiplicando numerador e denominador por quanto? Por 2. Então, eu encontrei, ó, 8 décimos. Ah, tia, por que que fez isso? Porque considera-se que é mais importante depois fazer essa divisão aqui, ó. 8 décimos, né? Então, vamos aqui, ó. A gente já estudou isso na sala também o ano passado, esse ano a gente já viu, ó. Nós temos o 10, né?
Um zero aqui significa que nós vamos ter aqui uma casa decimal, 8 décimos, tá? Aqui a divisão. Ah, tia, se não pedir para transformar em fração decimal, eu posso fazer a divisão direto do 4 por 5? Pode. 4 é menor, então a gente acrescenta o zero, já acrescento zero no quociente, a vírgula, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40, zerou. Então, eu transformei a minha fração, tá? Na fração decimal e transformei também em um número decimal, certo? Então, vamos lá. Aqui, nós temos uma outra representação de números racionais, que é a porcentagem. O que é a porcentagem? Não é uma quantidade por 100? Que a gente escreve através da... quantidade dividida por 100, tia. Muito bem. Então, se é uma divisão, se porcentagem é uma quantidade por 100 dividida por 100, então ela é um número racional também. Concordam? Sim. Sim, né? Porque olha só, olha a representação da porcentagem aqui. 3%. 3 para 100. 3 décimos. 3 centésimos, desculpa. 21%, 21 centésimos, e assim sucessivamente. Olha, quando nós temos uma porcentagem, né, maior do que um inteiro. Então, a porcentagem também é uma representação de um número racional. Certo? Agora, a tia vai falar um pouquinho para vocês, e que vocês vão ter um pouquinho mais de atenção aqui, que a tia precisa falar de uma classificação especial de um número, de um tipo de número decimal, tá? Que pertence ao conjunto dos números racionais, que são os decimais que nós conhecemos como dízima periódica. Alguém sabe dizer para a tia o que é uma dízima periódica? Todas as divisões a gente consegue começar e terminar ela. Mesmo que seja um número decimal. Vocês já tentaram fazer alguma divisão em que a gente começa a fazer a divisão e a gente vê que vai tendo a repetição do mesmo número, ou que a gente começa a dividir, dá sempre uma... E dá sempre outro divisor e vai lá... Hã? 5 dividido por 4? 5 dividido por 4? Será? Então, tem alguns números que aí a gente vai lá de... Alguém tem calculadora aí? Em mãos? Eu não. Ah, tá. Porque aí a gente pode usar a calculadora só para ter um exemplo. Às vezes a gente faz uma divisão, a gente começa a dividir e a gente vai dividindo, aparece sempre o mesmo valor. Lá no quociente, sempre o mesmo valor, o resto vai dar sempre o mesmo. A gente vai pedir para silenciar o microfone, para liberar só na hora que tiver dúvida ou que quiser participar. Professora, eu tenho calculadora. Então, vamos fazer? Divide, foi quanto, João, que você falou? Eu falei 5 dividido por 4, mas deu 1,25. Ah, e 5 dividido por 4 é 1,25. Então, esse... Mas aí eu dividi, tia, 166 dividido por 7. Ah, e deu o quê? Deu um maior número quebrado. Maior número quebrado. E no final dessa quebradeira toda, a calculadora mostrou o quê? 3. Hã? 3. Não, mostrou assim que é um número que continua com aquele símbolozinho lá em cima. Você usou calculadora ou celular, João? Celular, tia. Entendi. Olha só. Então, vamos pegar o exemplo que o João deu. 5 quartos. 5 dividido por 4 deu 1,25. Essa divisão acabou, não acabou? Então, nós chamamos esse decimal de decimal exato. O
que é decimal exato? É quando a gente vai fazer a divisão entre dois números e que mesmo que eles sejam decimal, que ele tenha vírgula, nós vamos conseguir finalizar a divisão. Quando isso não acontece, a tia tem aqui, ó, exemplos para vocês. Como, por exemplo, se nós pegarmos 4 sobre 11. Se nós dividirmos 4 sobre 11, depois vocês podem pegar uma folha ali e tentar fazer essa divisão. O que vai acontecer? Vai existir sempre uma repetição. 3 e 6, 3 e 6, 4, não divide por 11, acrescenta o 0, dá 3. O resto, sempre o resto vai ser, né? Vai ser aquela divisão que vai ser repetitiva, né? O quociente é sempre o mesmo, o valor de O que eu resto... dividi repetiu, tia. Hã? O que eu dividi repetiu. Repetiu os... Quanto foi mesmo, João, que você falou? Ó, deu 23, daí começou o número quebrado. 714, 285, daí começou de novo. 714, 3. Mas tem que, olha só, repetir os algarismos vai acontecer, mas a repetição tem que ser na mesma ordem, igual apareceu aqui, ó. 36, 36, 36. 1, 1, 1. Porque, na verdade, um número aí que vai ser infinito, é claro que vai ter a combinação ali dos nossos, nós só temos 10 algarismos, certo? Mas a ordem tem que ser a mesma. Entendeu? Professora, Oi? eu fiz 56 dividido para 9. Ah. 6,2222222. 6, 2, 2, 2, 2. Muito bem. Você observou, quem foi? O Felipe que falou? É. Olha só, verifica que primeiro apareceu o 6, depois somente o número 2. Então, esses números nós chamamos de dízima periódica, que é todas as vezes que essa repetição dos mesmos algarismos ou de um número, que pode ser aqui, ó, a situação 36, 36. Aqui só foi o algarismo 1. Aqui, nós podemos observar que aconteceu o quê? A repetição do 326, 326, teve uma parte inteira, tem o 7 que não repete, mas a partir do 3 aqui, ó, houve uma repetição, 326, 326, 326, e essa reticências indica que o 326, ele acontece na repetição. Então, esses números nós chamamos de dízima periódica. E esses números infinitos, o que é infinito? Eu consigo definir quantas casas tem? Não. Não, você Pessoal, consegue definir o começo? Tia, você consegue definir o começo? eu consigo definir o começo, muito bem. E eu consigo, toda dízima periódica, eu consigo escrever através de uma fração. Estão observando aqui, ó. 4 sobre 11, 1. Tia, mas o número racional não tem começo, né? O número racional, É. por que não tem começo? Porque você não falou que pode número Ah, negativo? no conjunto, né? Você quer falar? Não tem o maior número nem o menor número. Não, ixi. Os números racionais, então, a gente vai dizer assim, né? É mais difícil determinar, porque existem vários, qualquer número decimal, né? Ali, nos números inteiros, a gente ainda define uma sequenciazinha, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4. Agora, aqui, qualquer número que eu escreva sobre forma de fração pode representar um número inteiro, ou seja, ele pode ser positivo, negativo, pode ser um número decimal positivo ou negativo, pode ser o decimal exato. O que é o decimal exato, esse sétimo ano? 1,25, 0,5, 2,3. Acabou a divisão. O número tem vírgula, né?
tem a parte decimal, mas a gente consegue finalizar a divisão, que é o decimal exato. E pode ser a dízima periódica, mas a dízima periódica é essa que tem sempre um período de repetição. A gente chega numa determinada parte da divisão, vai acontecendo sempre a repetição do mesmo valor. Então, a dízima periódica também é um número racional. Agora, se eu pegar uma divisão ali que ela for infinita, mas que não houver uma sequência certinha ali naquela repetição, 36, 36, 36, 21, 21, 21, 21, 100, 100, 100, 100. Então, não é dízima periódica. Quando os algarismos não possuem uma repetição, não é dízima periódica. É um número infinito, é um outro conjunto, a gente vai estudar depois. Vocês entenderam? Então, os números racionais, esse conjunto? Sim? Ah, importante, depois vocês vão estar olhando direitinho aqui essa observação, ó. A dízima periódica, a gente pode escrever os períodos, ó, 36, 36, 36, reticências, ou a gente pode escrever esse tracinho aqui em cima do período de repetição. Quem é o período de repetição? 36. Então, eu vou escrever o tracinho sobre o 36. Quem é o período de repetição aqui? 1. Então, eu vou escrever o tracinho sobre o 1. Quem é o período de repetição aqui nesse último número? 326. Nada de escrever o tracinho aqui sobre 1,7, porque é só o 326 que vai fazer a repetição. Porque o 7 não repete. 7 não é. 7 não é período de repetição, somente o 326. Tem um joguinho aqui que vocês podem acessar, bastante atividade para essa semana. Tá, galera? A tia nem vai ligar a câmera dela de novo para não travar mais. Eu acho que a tia conseguiu fazer a chamada aí de todo mundo. Teve alguém que entrou depois? Entenderam o conjunto de números racionais? Aceite. Não. Eu não ouvi a E aí? chamada, não. Eu também também não não, vi, tia. Não, a tia já anotou na hora que foi dando bom dia para vocês. Quem foi que tá. falou com a tia Flávia agora? Eu falei. Qual a dúvida? Rapidinho, que nós temos 2 minutinhos. Não, eu só acho me que eu entrei convidou depois. você falando na chamada. Não, tá aqui. Ó, rapidinho. Gabriel, Bruna, Ana Luísa, Enzo, Sofia, Kelvin, Felipe, João Vitor, Murilo, Ítalo, Tuda, Maidson, Igor, César, Maísa, Guilherme, Rômulo, Gustavo Alves, Isabela e Yasmin. Faltou alguém? Então, tudo certinho, né? Sim. Pessoal, então, ó, boas atividades para vocês. A tia espera ter conseguido esclarecer um pouquinho sobre esse conjunto. É muito importante o estudo do conjunto dos números racionais. Então, ó, frisando, racional, todo número que pode ser escrito através de uma fração, pode ser um decimal exato, aquele que a gente vai fazer a divisão, vai encontrar o número decimal e vai concluir. Ou pode ser a dízima periódica, que é esse número que apresenta um período de repetição na parte decimal. Certo? Certo. Professora, tem alguma previsão de quando volta às aulas? Tem não, né? Não tem. Não temos ainda. Nós estamos, assim, só na expectativa, torcendo para retomar o quanto antes, né? Sim. Mas quando a gente volta ali com segurança. E morrendo de saudade de todo mundo, né, pessoal? Já está muito tempo todo mundo longe, né? Ai, só saudade de vocês. Muita, 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 muita. Tá bom, meus queridos? Ó, beijos, fiquem com Deus, boas atividades, a gente se vê amanhã. Qualquer dúvida ali na hora de revisar o que nós estudamos, anotem, e aí vocês perguntam amanhã, tá bom? Falou, tia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.